pouco só da tua formação agora, né, dos teus artigos, um pouco brevemente, para a gente já entrar realmente aí, né, do teu mestrado, doutorado. Sim, eu fui carregar aqui a energia do celular porque veio o alerta que a bateria estava ficando fraca. Bom, na verdade, então, como eu havia dito, eu fiz a graduação em Educação Física na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né? E antes disso, eu fui para natação porque minha mãe, quando meu pai veio para Porto Alegre para trabalhar na criação do polo petroquímico de Triunfo, ele se mudou de São Jerônimo, que é a cidade que eu nasci, para Porto Alegre. E a minha mãe, como teve um trauma da água, essa é a história que ela me contou, ela teve um trauma quando criança, ela caiu no rio e o cachorro ajudou ela e tal, numa cidade chamada Rolante, no Rio Grande do Sul. E aí ela tinha uma preocupação muito grande com o fato de nos colocar para fazer natação e tal, né? Então, eu e meus 2 irmãos, eu tenho um irmão com 3 anos mais novo e o outro com 6 anos mais novo, todos fomos para o Grêmio Náutico União, clube, não dispensa comentários, né? Um clube espetacular. E lá eu fiquei até os 12 anos, né? Dos 12 anos, havia um processo seletivo. Na época eu fazia natação com o técnico Marcelinho Diniz, até a Vera Bart, dispensa apresentações também, Marcelo Diniz. Tenho um enorme carinho por ele também, uma enorme gratidão por... Aliás, muito da minha inspiração veio das ideias dele de processo de avaliação de treino, e depois eu entro nesses detalhes. Então aí eu fiquei ali na natação até os 12 anos, e no processo seletivo eu não segui, né? Tinha um processo seletivo que era o seguinte: até os 12 anos, se tu não fizesse 32 segundos 99 no 50 livre, tu estava fora. Então, eu fiz 33, alguma coisa, e larguei. Então, eu fui para atletismo, fiquei no atletismo até os 18 anos. E lá eu fiz provas combinadas, fiz salto com vara, fiz várias provas e fui orientado de perto pelo Remião, pelo Arataca, pela Martina, pelo Ribas, talvez conheça o Leonardo Ribas do atletismo. Então, esse pessoal todo. E aí o que aconteceu? Aí a minha afinidade com a educação física surgiu ao natural, né? Foi quando eu fui para a Unicinos, fazer educação física lá, e na época eu ganhei bolsa de 50% para ficar na equipe de atletismo da Sojipa, com vínculo com a Unicinos. Bom, então lá eu fiquei, e depois os meus primeiros estágios surgiram em natação, né? Surgiram com natação, e eu comecei a levar adiante esse processo, né? Quando eu acabei voltando para o Grêmio Náutico União, como professor da escolinha, ao convite do professor Daniel Jeremia, outro personagem da natação que eu tenho um enorme carinho. O Gerê é um cara espetacular também, então ele abriu as portas para mim, me convidou para trabalhar na base, com a formação de base lá, sob a coordenação da Vera Bart. E na época, eu lembro que eu era colega do Kiko, o Kiko Glaser, que hoje é técnico principal da equipe do Grêmio Náutico União. Então, esse processo já vem de longe de natação, né? Então, no União eu fiquei 7, quase 8 anos, e foi quando eu percebi que eu queria mais. Eu queria mais no sentido de estudar, de correr atrás de algumas coisas para melhorar minha carreira profissional, né? Mas ali, já nesse momento, na base do clube, nos mirins, nos petis, eu tinha muito contato ainda com o Marcelinho Diniz. O Marcelinho já não era mais do clube, já estava fora. E nós trocávamos muitas ideias sobre avaliação de treino e testes. Eu adorava tudo que tinha a ver com teste, eu queria, né? T30, T400 e não sei o que, tudo eu queria. Eu era muito fã disso e até hoje gosto muito disso, porque eu queria alguma coisa palpável para poder monitorar, para poder controlar, para poder tocar e informar os meus atletas, né? E então, eu bati na porta lá da URGS, encontrei o Guima, depois fui apresentado ao Flávio e o resto vocês já sabem, né? O doutorado foi no Porto que você fez? Foi aqui no Porto. No Porto, né? Com coorientação do Flávio Castro. O doutorado foi com coorientação do professor Flávio Castro e do professor David Pine, professor da Universidade de Canberra. Ele também foi do Instituto Australiano de Esporte. É um pesquisador e um profissional, é staff da seleção, se não é mais, pelo menos ele era, mas é um profissional espetacular. O professor Ricardo Fernandes também, que foi meu supervisor, e sobre a liderança do João Paulo Vilas Boas, olha, sem dúvida,
eu aprendo a cada dia aqui com eles, é incrível, é demais. Eu me sinto privilegiado mesmo por ter tido a oportunidade de estar aqui com eles. Legal, muito bom, bacana. Excelente currículo, né? História já na natação e na pesquisa da natação. E você falou que já desde sempre gostava muito de testar, né? Sempre foi uma coisa que te intrigava muito, né? Te instigava muito. E aí eu já começo perguntando para você, por que testar, né? Quais são os objetivos, qual é a importância disso? Se você já quiser entrar também nos tipos de testes, não invasivo, invasivo também pode entrar. Né? Por que testar? Testar por quê, né? Parece tão óbvio quando a gente fala, chega a ser engraçado até, né? A resposta é um tanto óbvia, né? Mas muitas vezes ela é ignorada, né? Nós temos mesmo que testar, porque é a única maneira de saber o que está acontecendo em relação à carga externa, à carga interna. Carga externa, né? Para quem não sabe, seria as unidades medidas, as coisas relacionadas à tarefa que ele está cumprindo, força, potência, velocidade, enfim. A carga interna seria o que está acontecendo internamente, né? Como que o corpo está respondendo com essa situação. Então, assim, fundamentalmente é testar para poder saber o que aconteceu naquele período que foi planejado, para poder saber qual é o próximo passo a dar, para poder saber se hoje dá para tocar aquele treino ou não dá. Enfim, de modo geral, de modo bem simples, seria isso. É muito importante. Isso não é uma peculiaridade, uma necessidade só dos atletas de elite. Para eles, isso é muito, muito, muito mais importante, obviamente. Mas para quem está na base, para quem está trabalhando na escolinha com atletas, com nadadores recreacionais, para quem está dando aula particular de natação, para quem está dando aula particular de personal trainer, a gente vê por aí, as pessoas acham que controlam e o aluno acredita e assim a gente vai indo, né? Então é fundamental que a gente tente mostrar curiosidade no sentido de mostrar para o aluno que nós sabemos o que está acontecendo e por que está acontecendo e por que a gente vai dar o próximo passo. De modo geral, seria isso. Bacana. E aí dentro dos testes, né, você tem os testes invasivos, né, não invasivos, preditivos e os testes padrão ouro, né? Fala um pouco para a gente. Como você poderia... as vantagens e desvantagens, né, de aplicação para quem é treinador de alto rendimento ou amador na escola. Fundamentalmente o teste invasivo é aquele teste que tem por exemplo, uma coleta de sangue, tem uma biópsia, tem alguma coisa mais nociva do ponto de vista ético, né, invasiva do ponto de vista ético também. E os não invasivos seriam aqueles que não necessariamente precisam de fazer esse tipo de coleta, né? Os testes padrão ouro são os testes que são considerados referência nesse sentido. Normalmente eles usam as melhores técnicas, eles são validados, eles passam por um processo mais rigoroso e que depois servem de referência para os testes preditivos. Não é? Por exemplo, um teste preditivo para estimar o valor de VO2 na corrida, né? Que o VDOT é aquele, entre aspas, produto que o Jack Daniels usa e hoje vende muito bem, o pseudo VO2, como ele chama, né? Que que na verdade foi um estímulo, uma referência para mim para tocar o teste, para trabalhar no teste de 400. O VDOT nada mais é do que uma cacetada de testes que ele fez, e baseado naquele monte de testes que ele fez, ele conseguiu criar equações, criar estimativas para poder predizer os valores de prováveis VO2 para aquela tarefa, não é? Então, assim, resumidamente, seria isso. Tá, e aí você tem os testes aí de potência aeróbica e capacidade aeróbica, né? VO2, velocidade de VO2, limiar anaeróbio, como é que você faz esses testes? O que você sugere aí para quem não tem acesso aos equipamentos? O que você, diante das suas pesquisas, o que dá para ser usado, né? Vamos partir do pressuposto da bioenergética, né? Bioenergética, vida, energia,
né? Energética e energia, né? Então, tudo que a gente precisa fazer em relação ao exercício e atividade física vai demandar, de certa forma, energia, né? Movimento, exercício, tudo que nós precisamos fazer vai demandar energia. Para obter essa energia, né, nós temos ali as questões relacionadas a diversos sistemas energéticos, sistema aeróbio, sistema anaeróbio alático, né? E esses sistemas vão fornecer energia para a tarefa. Então, potência e capacidade é uma maneira de caracterizar cada uma dessas rotas, né? No caso, nós propomos aqui abordar mais a questão dos trabalhos de endurance, né? Potência aeróbia, potência anaeróbia, potência aeróbia e capacidade aeróbia. Mas essa característica de potência, que é a máxima taxa que aquele sistema energético é capaz de produzir, e a capacidade, quanto tempo ele tolera, né? O quanto ele tolera em relação ao máximo dele por um longo período, né? Isso pode ser extrapolado também para as outras rotas, né? Então eu posso ter capacidade aeróbia, potência aeróbia, capacidade anaeróbia, potência anaeróbia, capacidade anaeróbia alática e potência anaeróbia alática. Então eu posso abrir o leque. Então, no caso, nós estamos restritos às questões de potência e capacidade aeróbia. Então é a máxima taxa que o sistema aeróbio é capaz de trabalhar, né? E a capacidade seria o quanto tempo ele seria capaz de manter nesse sentido, né? Um percentual relativo do máximo que ele pudesse tolerar por um longo período, por um período prolongado. Então, basicamente seria isso. Imagine um carro, né? Um carro tem um tanque de gasolina, né? O tanque de gasolina, o quanto ele anda com aquele combustível todo seria a capacidade dele. O quanto ele consegue gerar de potência do motor, né? Obviamente seria a potência, velocidade, a potência seria ali, no caso, a potência aeróbica, no caso do automóvel. Então, mais ou menos seria uma analogia nesse sentido. E aí o VO2, conceitos e aplicações práticas aí no dia a dia, né? O VO2 e a velocidade do VO2, como é que você trabalharia isso, como é que você orientaria alguém, né? Ou uma dica, né, para quem fosse trabalhar com aplicação prática no dia a dia do treinador. Com esses conceitos de VO2 de pico, velocidade do VO2, o que você diz sobre isso? Bom, o VO2 máximo nada mais é do que a capacidade de captar, né, transportar e utilizar o oxigênio, né, para executar a tarefa. Então, o consumo máximo de oxigênio seria isso. Então, ele é a referência para a potência aeróbia. A VVO2 máximo seria a velocidade mínima para que o VO2 máximo fosse atingido. Então, é uma ferramenta muito útil porque ela realmente é a ferramenta que interessa, é um instrumento que interessa para colocar na base, na borda da piscina, né? A velocidade do VO2 é o que me interessa. O meu VO2 máximo é uma informação para mim saber, para mim poder comparar sujeitos um com o outro, né? Mas a velocidade de VO2 máximo, sim, é aquela que me interessa, porque eu preciso melhorar minha potência aeróbia, eu preciso melhorar minha capacidade aeróbia. Então, a potência aeróbia, a velocidade de potência aeróbia seria a velocidade mínima para alcançar o VO2 máximo, né? Então, seria isso. Vai me cortando se achar necessário, para me guiando, e se achar que quiser fazer alguma referência, fica à vontade. Por exemplo, a gente está falando aí no dia a dia do treinador, né? E que tipo de testes, por exemplo, você acha interessante utilizar para você trabalhar nessa velocidade mínima do VO2? Um teste de 30 minutos, um teste de 400 metros, ou depende do nadador? Como é que assim, o teste padrão. A pessoa não vai ter lá o equipamento disponível, né? Então, claro. Como é que faria isso, né? Sim. Assim, o teste de referência para alcançar o VO2 máximo, para verificar valores de VO2 máximos tanto em corrida, quanto em ciclismo, quanto em qualquer outra modalidade de natação, são os testes incrementais, né? O que acontece? Nós estamos colocando uma carga ou uma velocidade,
uma carga pode ser a potência, né? E esse atleta, ele fica um determinado tempo ou percorre uma determinada distância nessa carga ou nessa velocidade, né? E eu vou subindo gradativamente, né? Esses testes são considerados padrão ouro, por quê? Porque eles observam o VO2 realmente a estacionar lá em cima, ter o platô do VO2, que é ainda um fenômeno que exige ainda muita cautela e é muito discutido, né, no meio em relação à existência ou não do platô. Mas, de qualquer forma, ele acontece muitas vezes, né? Isso, dá para perceber isso. Então, esse seria a referência, os testes incrementais. Na natação, um teste clássico na natação é o 7200, é um teste que veio da escola do professor David Pine, da escola australiana, e depois teve algumas ramificações para ficar mais simples, o 5 de 200, né? Mas, se nós pararmos para perceber ou tentar compreender o porquê 200 e por que não 300, por que não 400, na verdade, isso está relacionado com o tempo de duração da tarefa ou o tempo mínimo para que ocorram as adaptações que eu quero, né? Vamos supor lactato, né? Se eu fizer um teste de 7 de 100, não vai dar tempo para estabilizar o lactato para eu poder saber se aquele lactato para aquela intensidade está correto. Pensando nisso, por exemplo, é possível verificar que, por exemplo, nadadores de águas abertas fazem protocolos com distâncias muito maiores, até pela necessidade deles. 7 de 400, 7 de 800, é comum ver esse tipo de protocolo, porque 7 de 200 é muito pouco para um nadador de águas abertas, se for parar para pensar na dimensão que é uma tarefa que eles executam, não é? E o quanto a maquinaria aeróbia deles está adaptada nesse sentido. Então, seria o 7 de 200 um teste clássico, o 5 de 200 um teste clássico. Posso fazer esse teste se eu não tenho recurso? Claro que eu posso, né? Por que eu posso? Porque com esse teste eu consigo verificar os valores de VO2 máximo e eu consigo definir também a velocidade máxima com que ele tolera lá no 7º patamar ou no 8º patamar. Uma hora ele vai desistir, ele não vai mais acompanhar aquele teste. Então, aquele valor de velocidade, para quem não tem absolutamente nada, nenhum recurso, é uma informação. Imagina, estou num quarto, posso ter uma vela, posso ter uma lanterna, posso estar com a luz acesa ou posso estar no escuro, não é? Então, assim, é como se fosse uma vela. Então, eu tenho alguma coisa, alguma coisa palpável nesse sentido. E eu só estou falando do VO2 máximo, não estou falando ainda da questão dos limiares, né? Porque, na verdade, eles se encaixam nos mesmos testes, nas mesmas ideias. Mas eu também posso, se eu tiver pouco tempo, se eu tiver muitos nadadores, se eu tiver pouco espaço, um teste de 400 é muito interessante também. Nós testamos aqui o teste de 400 e vou contar um pouquinho de onde é que veio o 400. Que, na verdade, o teste de 400, a história do teste de 400 surgiu, a história do meu interesse no teste de 400 surgiu no bate-papo de dia a dia, assim, com o Marcelinho, né? Porque o Marcelinho, ele gostava do teste de 400 na época, ele tinha as tabelas dele, ele tinha as coisas dele. Só que na época eu nunca me preocupei em saber por que era 400, não 500, não 300, enfim. Deixa eu só te interromper rapidinho. O Rogério Carfusquen, que é treinador do Guilherme Costa, né, do Cachorrão, tá falando que já fez esse teste aí de 7 de 400. Eu não sei se foi ele que fez, né, o Rogério, ou se ele fez com o atleta dele. Acho que ele fez com o atleta dele, foi muito bom. Depois ele me disse, Rogério, fala aí pra gente se foi você que fez ou você fez com o teu atleta, né? Que é de nível olímpico aqui, né? Nível 1.500 metros, né? Então, de repente, talvez para essas distâncias, né, seja mais interessante fazer o teste mais longo, né? Aí você estava falando do T400, né? Do teu, como é que você entrou em contato com ele, né? O Marcelinho Diniz, e aí ele me comentou, Rodrigo, procura sobre o teste de milha. Porque o teste de milha tem um tempo de duração muito parecido com o teste de 400. Foi aí que eu comecei a correr atrás disso.
ele correu procurar o teste de milha. Então, a minha coleção de livros do teste de milha do Jack Daniels, do Daniels Running Formula, começou a aumentar em casa. Então foi quando eu comecei a procurar mais sobre essa questão. E realmente, o tempo de duração do teste de milha, 3,50, 4 minutos, né? 4 e alguma coisa, batia com o tempo limite do 400. E aquilo começou a me chamar a atenção, pô, tem alguma coisa aí, né? E depois eu fui procurar o teste de milha e ele era uma ferramenta que estava muito associada com o VO2 máximo também, né? Então foi aí que eu comecei a me direcionar mais para o teste de 400, porque era uma angústia minha tentar encontrar uma alternativa para o público em geral, para o atleta amador. Na época eu trabalhava com a base, dava personal trainer, e tinha atletas amadores de N tarefas, e então eu queria ter alguma coisa nesse sentido. E comecei a perceber isso. Então quando eu cheguei na URGS, eu falei para o Flávio, eu quero alguma coisa palpável, eu quero alguma coisa que esteja aliada à prática. Então quando nós começamos assim, velocidade crítica, algumas coisas desse sentido, né, mas o meu desejo era o 400. E o que a gente viu no teste de 400 quando comparado com o 7,200? É idêntico praticamente a resposta do último patamar no ponto de vista metabólico, né? Mas, obviamente, a velocidade do teste do último patamar dos 200 metros, ela é um pouquinho maior do que a velocidade média que eles mantêm nos 400. Os dois alcançaram o VO2 máximo, certo? Os dois alcançam o VO2 máximo nas duas tarefas. Eu posso garantir isso. Tá? Atletas de nível nacional, atletas com ali 4 alguma coisa, 5 alguma coisa, né? Conseguem chegar no VO2 máximo nessa tarefa. Isso tem que ter em mente porque a distância fixa ela está diretamente relacionada com o tempo de duração da tarefa. Então, dependendo do nível do atleta, o 400 já não serve mais. Então, tem que ter... porque tem a questão de tempo também, né? Se ele demora 7 minutos para fazer, você talvez diminua para um 300 para ele, né? Um atleta master. Exato. Um atleta master, o cara faz lá em 6 minutos e 50, talvez tenha que fazer um teste de 300, não sei. Sim. Porque a questão é o tempo, né? Em média. Exatamente. O mínimo de tempo que ele precisa para alcançar o VO2 máximo é 2 minutos, mas eu considero 2 minutos muito pouco tempo para garantir alguma coisa. Mas chega, né? Tecnicamente chega. Mas assim, não é uma boa ficar trabalhando no limite inferior, nem no limite superior. Tenta pegar, se a pessoa vai escolher uma distância para fazer o teste na piscina, né? E ela não tem ferramenta nenhuma, e o 400 é uma coisa que é muito longa para um nadador que ele vai trabalhar. O 300 pode encaixar, um 350 pode encaixar, mas mais importante que isso é que ele mantenha sempre o mesmo teste, né? Tipo, ele mantém a regularidade. Não vai sair hoje 300, amanhã eu vou fazer o 400, aí já estragou tudo, né? Aí não tem. Mas assim, a velocidade dos 200 e a velocidade dos 400, elas são diferentes no final do 7,200 e no 400. Por que são diferentes? Porque, obviamente, é a metade de distância. Pensa, eu vou te dizer, mesmo cansado de 6 patamares antes, eu tenho só 200 para percorrer e eu tenho o dobro para percorrer. Instintivamente, eu não vou encaixar uma velocidade de 200 para fazer 400. Só que bateu que mesmo eles nadando mais rápido, tendo menos tempo para alcançar o VO2, e o outro nadando mais lento, e eles tendo mais tempo para alcançar o VO2, no final, a parte metabólica foi similar. E isso foi muito bacana. Isso foi muito bacana. Ou seja, o teste de 400... alguns ajustes na velocidade, né, do 400, você faça alguns ajustes nessa velocidade, talvez, não sei. Mas aí depois você vai falar disso. Não. A questão é a seguinte. Se eu comecei com 7,200, eu vou até a morte com 7,200. E se eu comecei com 400 também, ou seja, eu não posso mais trocar. A velocidade aeróbia do 7,200, da potência do 700 é um pouquinho maior, mas eu vou usar ela no treino. Recomendo usar ela no treino. Eu não vou fazer ajuste para o 400 porque ela é diferente do 200. Não. Abraça ela. Não. O que eu disse é o seguinte, com o teste de 400, se você optar por usar o teste 400, você talvez tenha que fazer alguns ajustes na velocidade. Não precisa. Não precisa, desde que eu siga o mesmo raciocínio sempre. Né? Tem que ficar bem claro, que esse daqui não, o 400 não, o 400 e o 7,200 sem os marcadores
fisiológicos essenciais, né, VO2, lactato e tal, eles acabam não sendo o padrão ouro na história. Eles acabam indo para o outro lado, né? Então, Sim, sim. então Mas eu é o que estou é preocupado com a possível da pessoa velocidade. conseguir fazer. O Fabiano Dominato, que é o professor lá de Juiz de Fora, trabalha com a equipe de natação e tal. Aí, Fabiano, tudo bem? Uma vez ele até fez para mim, uma vez ele foi aluno lá da pós-graduação, foi professor lá da pós, da graduação, ele até fez para mim um teste, pegou um teste meu, eu dei os meus tempos para ele fez uma predição lá do meu 1500, pô, e bateu certinho. Eu falei, pô, Fabiano, bacana isso aí. Acho que ele usa aquele teste que são 4, né, o de 50, 100, 200 e 400, e encontra a velocidade crítica. Eu falei, pô, Fabiano, tá batendo certinho com o que eu faço no 1500 aqui. E sabe por quê? Porque a relação entre as distâncias ela é muito linear, é muito linear. Lá no final essa relação vai cair um pouco, mas é muito interessante. Quanto mais treinado o atleta ela é mais perfeito. Ele está perguntando aqui qual é o incremento da velocidade no 7 por 200 e qual seria o intervalo? 0,05 metros por segundo, 30 segundos de intervalo. 0,05 metros por segundo. Joga lá no Excel, brinca com as continhas lá, regra de 3. E um intervalo 30 segundos é fixo. É fixo. É o tempo suficiente para fazer a coleta que tem que fazer, né? No caso, mesmo que ele não tenha que coletar lactato, então abraça os 30 segundos e mantém um padrão, porque depois pode até comparar com alguém que fez do mesmo jeito, né? Então, o importante Agora, é manter a mesma linha. A gente tem, aí já saindo um pouquinho, eu estou com uma pesquisa aqui com o lactato e o que acontece quando a água está fria, cara, a gente tem muita dificuldade de pegar o sangue, né? Porque se for com aquela lancetinha aqui no dedo... A automática? Né? Água fria. A automática? Automática. Cara, você fica ordenhando ali e não sai. Então, com água fria é um sufoco para fazer o teste, né? É isso mesmo. Me chama que a gente resolve. Mas aí ninguém volta para fazer o próximo. Não, é que assim, tô brincando, mas ao mesmo tempo eu tenho uma parcela de verdade. Na verdade, a automática eu não gosto muito, eu gosto da lanceta que tem uma limitação na... Regulador? Não é regulador, é um metalzinho mesmo, a lancetazinha, ela tem um limite que a agulha vai chegar, né? Então eu particularmente faço assim, eu faço no primeiro momento um furo bem firme, bem incisivo mesmo, para ele durar o máximo de tempo possível. Faço um furo só e fica. Depois que o atleta chega, álcool, só ajusto ali, já está saindo spray. Então, acho que fica mais fácil nesse sentido. Eu tive esse problema e aí eu peguei o protocolo do professor Paulo Sérgio Gomes, que era aqui do Rio e tal, fisiologista, e ele tinha um protocolo que você botava a mão na água quente. Mas aí eu tinha um intervalo maior para fazer, que era... Mão na água quente? Nunca tinha visto falar nisso. Ele tem um protocolo, ele tem até um artigo e tal, e eu fiz uns testes na água com bicicleta, né? Era bem mais tranquilo. Então a pessoa saía da bicicleta aquática e aí depois tinha tempo para coletar. Então ele ficava ali um tempinho com a mão dentro da água quente, né? Fazia uma hiperemia ali, né, e tal. E funcionou legal. Então é só essa questão aí que às vezes quando a água está fria, a gente sofre aqui para tirar sangue, que meu Deus. Dentro do... Aí a gente está falando já que a gente está falando do T400, né? Você já respondeu aí a pergunta do Fabiano. Aí, do 400, você consegue tirar também aí, né? Não só do 400 de outros testes, consegue tirar a velocidade crítica e o limiar, né? Como é que ainda dentro dessa ideia de levar para a beira da piscina, como é que a gente poderia utilizar isso? Tá, então vamos partir do começo aqui para quem não está muito familiarizado perceber. Então, o que acontece? À medida que eu vou aumentando a dificuldade no protocolo incremental, né, o metabolismo aeróbio passa a não ser suficiente para cumprir a tarefa, certo? Então, assim, o que acontece? Começa a haver uma acidose metabólica que acaba acarretando em inúmeras coisas. Diminuição da produção de ATP, dificuldade na contração e relaxamento muscular, dor, né, inclusive. Então, começa a haver problemas. Por quê? Porque o fato de não estar mais sendo suficiente cumprir aquela tarefa, aquela demanda por vias aeróbias, né,
exige o metabolismo anaeróbio, o metabolismo glicolítico entrar em ação. E isso vai chegar um momento que eu não tolero mais, no ponto de vista metabólico. Só que é nítido durante o protocolo incremental que há uma quebra, nós podemos perceber esse ponto, que nós chamamos de limiar anaeróbio individual, enfim. E o mais interessante disso, nesses protocolos incrementais, é que a frequência de braçada, que é uma ferramenta, que é uma variável muito simples de ser obtida na porta da piscina, ela bate cravada com o limiar. Por que eu estou dizendo isso e por que é importante isso? O que eu quero dizer é que não preciso de sangue para poder achar o limiar do meu atleta se eu não tiver como fazer com sangue. Se eu estou trabalhando com atleta de elite, obviamente, eu tenho que usar todos os recursos possíveis para poder ter um nível de precisão altíssimo. Mas se eu não tenho, se eu quero mesmo assim ter uma vela dentro do meu quarto para não ficar no escuro, né? E eu digo mais, a frequência de braçada já não é mais uma vela, é uma lanterna. Ela já é mais, ela é uma ferramenta muito boa. Então, por que a frequência de braçada bate com o nível do lactato? Porque, como eu disse ali antes, o lactato ele vai comprometer em coisas relacionadas ao metabolismo, contração e relaxamento, produção de ATP. Então, o nadador tem que encontrar outras formas para poder executar a mesma demanda que está sendo solicitada. Então acaba que ele aumenta a frequência de braçada para completar aquela tarefa. Então tem um clique, tem uma inflexão muito perto, ou para não dizer exatamente no ponto, e ela pode ser útil nesse sentido. Então, esse seria o limiar anaeróbio padrão ouro e o limiar anaeróbio pelo 7200 quando não tem ferramenta como o lactato. Da onde que vem o limiar anaeróbio no teste 400 ou a possibilidade de prescrever capacidade aeróbia no teste 400? Bom, nós já tínhamos o teste 400 como uma ferramenta de potência aeróbia, né, como eu falei antes, mas durante o meu mestrado, o que nós fizemos? Nós estávamos estudando já a velocidade crítica há um tempão. Então, a velocidade crítica ela é uma tentativa de tentar prescrever uma velocidade relativamente similar ou parecida ou idêntica ao limiar anaeróbio. Mas, como ela é calculada com diferentes distâncias, por N pessoas, por N protocolos, então é importante que nós tenhamos em mente qual é o modelo ideal de cálculo dela para ter a referência dela e aí a gente vai entender o resto. Essa história de velocidade crítica vem de muito tempo, vem do início do século passado, 1900 e alguma coisa, 1920, e com a relação entre potência e tempo de exaustão. Os pesquisadores na época eles faziam vários estímulos, né, com cargas distintas e tentavam verificar o tipo de tolerância ao longo do tempo para aquele tipo de intensidade. E eles sempre, desde o início, o conceito de potência crítica baseava-se na seguinte premissa, que eu tinha que ter dois estímulos muito curtos ou muito intensos, né, em relação à potência, dois estímulos muito longos e bem menos intensos, e dois estímulos intermediários. Né? Então eu teria uma curva exponencial, né? Na natação seria o que, por exemplo, seria o 50 ou 100 como os curtos, o 200 e 400 como os intermediários e o 800 e 1500 como as distâncias mais longas, que foi exatamente o que eu tentei fazer no mestrado. Nós fomos ao Grêmio Náutico União, pegamos a melhor equipe juvenil que eles tinham lá, nadadores de equipes de nível nacional, tinha a Vivi, tinha o Evangelista, tinha o Spear, tinha muita gente boa nessa época que estava nesse grupo que fez essa coleta. Na época o técnico era o Mirko Cevalles e o Kiko era o coordenador. Então, nós pedimos para que os atletas fizessem um tiro máximo de cada uma dessas velocidades, em ordem aleatória, com intervalo de 24 horas. E nós coletamos lactato, VO2 ao final da tarefa, percepção de esforço, frequência cardíaca, né, e as variáveis cinemáticas básicas. Então, nós conseguimos traçar a velocidade crítica baseado no modelo ideal, ou seja, usando todas as instâncias, né?
E depois, com essas informações, nós cruzamos N possibilidades, brincamos e inclusive publicamos algumas coisas para tentar compreender qual era a relação entre diferentes combinações para calcular a velocidade crítica, né? E ficou bem claro que se usássemos as distâncias intermediárias, os valores ficavam muito próximos dos valores do modelo com todas as distâncias, né? O 200 e 400 ficou muito marcante nesse sentido e é por isso, inclusive, que eles usam as distâncias intermediárias nesse sentido. Só que o que acontece? Nós queríamos saber também o que aconteceria metabolicamente se eu colocasse eles para nadar nessa velocidade até a exaustão. Então nós calculamos a velocidade crítica com esse modelo e na outra semana cada um deles nadou séries intervaladas de 10 minutos, tipo N de 10 minutos até a exaustão. 2 aguentaram 1 hora nadando nessa velocidade. A maioria deles aguentou em torno de 30 minutos e alguns aguentaram em torno de 20 e 25 minutos. Certo? Mas ficou nítido que era possível tolerar, em média, 30 minutos para a velocidade crítica calculada com esse modelo. Bom, aí surgiu a curiosidade que o Fabrício perguntou, que é como é que eu posso calcular a velocidade crítica ou o limiar anaeróbio, entre aspas, com o 400. Eu tinha o teste de 400 máximo feito com a mesma população, então, a velocidade do 400 máximo e fui ver o quanto ela representava do 400, né? E aí percebemos que ela girava em torno de 92% do 400, né? Mas, de novo, usar o 92% do 400 como uma ferramenta de capacidade aeróbia, como um instrumento para botar eles para capacidade aeróbia, foi para aquela população, para aquela característica, né? Isso não significa que a população em geral não pode usar, mas tem que ficar nítido, tem que ter consciência de que aquele valor é um valor como se fosse uma lanterna, uma vela num quarto escuro, certo? Então é uma ferramenta, sim. Por que não é a referência? Porque eu posso ter atletas no mesmo grupo que conseguem tolerar 30 minutos a 96 do 400, 96% do 400. Como eu posso ter atletas que aguentam 85, 90. Por exemplo, aqui a nadadora Diana Durães, da equipe de Portugal, que é uma equipe que nós avaliamos no laboratório, ela chega a 96% da velocidade de 400. Então, isso você está falando da velocidade crítica, né? Não, num protocolo padrão ouro. A Diana Durães faz o protocolo padrão ouro com nós, né, e ela nada 400. E eu tinha todas as informações dela com os valores de referência. O que eu quero dizer é que tem gente que nada 96, tem velocista que nada 90. Então, o 92% que é uma alternativa para quem não tem recursos, ele gira muito bem em torno da velocidade crítica, em torno de capacidade aeróbia. Eu usaria, claro que usaria. Mas legal. Se eu puder trabalhar com eles, com recursos, sempre, né, obviamente. Uhum. Foi claro? Sim, aí dentro dessa ideia dos testes, né, de testar, usar o 400, 200 metros, a gente aqui no Brasil, né, alguns professores, né, a CBDA tentou implementar aquela questão dos níveis, né, de esforço, né, de intensidade, melhor dizendo, A3, A0, A1, A2, A3, AN1, AN2, AN3. Isso pegou em algumas partes, em outras não. Eu já vi que nos seus estudos, às vezes, você utiliza o conceito de severo, né, moderado, né, você tem esse conceito. O que você pode falar um pouco disso? Isso ajuda a gente a prescrever, é bem verdade. E dentro desses teus testes, o que você poderia... Como é que eu acho essas intensidades do A1, A2, A3, ou do nível severo, nível pesado, nível moderado? Como é que funciona isso, né? Até para ajudar no treinamento, né? Uhum. Para também... Porque o que acontece é o seguinte, o que eu percebo aqui, eu percebi isso nadando, né? Eu não sou profissional e tal, mas a gente treina em alguns locais onde tem pessoas que competem no Master, no triatlon, tem resultados até nacionais, às vezes sul-americano e alguns até mundiais em termos Master. E
na beira da piscina muitas vezes fica aquele negócio, agora vai a 50%, vai no teu 60%, vai no teu 70%, agora vai no teu máximo. Não, agora é mais do que o máximo. Quer dizer, para aquela pessoa que está nadando ali, ela tem uma ideia vaga do que é aquilo ali. A gente fica... E é para todo mundo, é igual, né? Vai no teu moderado, né? Ou vai a 70%. 70% de quê? Né? Quando eu como pesquisador e tal, eu fico um pouco invocado. Vai no teu 70%. 70% de quê? Da frequência, do VO2, da velocidade, do esforço, né? Então, eu acho que se isso fosse medido, você conseguiria chegar nessas faixas de treinamento. Aí você apresenta para o cara na beira da piscina, A0, A1, A2, A3, a N1, a N2, a N3. O que é isso, né? Trocando em miúdos, né? Como facilitar isso e você, a partir de que testes eu conseguiria encontrar essas faixas de treino no dia a dia? Tá bom. Então, assim, primeiro eu quero dar um alô pro pessoal que é da ponta da pirâmide, da elite, e dizer que, para mim, a única maneira de conseguir trabalhar os sistemas de energia, né, de uma forma idêntica à forma que eles fazem na prova é trabalhando a mesma coisa, a mesma velocidade, a mesma distância, a mesma coisa durante o treino. Ou seja, os sistemas energéticos, quando a gente separa eles, não é a mesma coisa quando eles estão numa prova real. Os sistemas, eles não são como uma chave liga e desliga. Agora é aeróbio, agora é anaeróbio. Eles estão funcionando ao mesmo tempo o tempo inteiro. O corpo precisa gerar energia em forma de ATP o tempo inteiro, né? Quebrar o ATP o tempo inteiro e voltar e produzir ATP o tempo inteiro. Então, essas coisas estão funcionando ao mesmo tempo, né? Com o passar dos anos, foram se criando alternativas para poder trabalhar na borda da piscina, ou seja, lá onde for, no atletismo, em vários lugares, segmentando as zonas de intensidade com o propósito de dar estímulos a cada um desses sistemas, né, priorizando cada um desses sistemas. E a gente percebe que o tempo passou e muita gente tem modelos completamente distintos, e por vezes as pessoas que estão aí na base, que acabam usando desses recursos, não entendem nada do que está acontecendo ali. É 1, A2, é 70, enfim. Então tem que ficar bem claro que os sistemas de energia só vão ser trabalhados do mesmo jeito, né, na mesma intensidade, quando o estímulo for idêntico, né? Se eu quero treinar meu metabolismo para 400 ou para 50, eu tenho que fazer muitos tiros de 400 para ficar idêntico aquilo, né? Então, eu estou querendo dizer só que o Race-Pace, como se chama no mundo da natação, é o que realmente dá os sistemas de energia nessa linha. Mas, voltando ao que o Fabrício perguntou, que eu acho que também é muito importante, esses domínios de intensidade moderado, pesado, severo, extremo, eles nada mais são do que uma forma de caracterizar o que acontece com o consumo de oxigênio durante uma tarefa nessas intensidades, com o lactato nessas intensidades, né, e com as outras ferramentas que nós temos. Por exemplo, quando eu estou no moderado, o consumo de oxigênio sobe e já se estabiliza. O lactato praticamente não acontece nada, vai subir 1 milimol ali, vai ficar por ali. Quando eu estou no pesado, né, o lactato vai subir, mas ele vai se estabilizar. Ele ainda consegue manter ali o nível de lactato. O consumo de oxigênio também fica, né? Quando eu já entro ali mas até no finalzinho ainda aparece um upgradezinho no consumo. Mas no domínio severo já começa a ficar a coisa mais crítica, ou seja, eu entro numa tarefa nessa intensidade, o meu lactato não estabiliza mais. O meu consumo de oxigênio ele sobe, estabiliza, mas já vai subir de novo, porque mostra que está havendo uma acidose metabólica e eu não estou conseguindo dar conta do que está acontecendo naquela tarefa por vias aeróbias. Então, foi uma maneira de caracterizar cada uma das zonas, certo? O extremo seria o seguinte: o exercício vai acabar antes de qualquer coisa acontecer com o VO2, porque o VO2 sobe
ele nem estabiliza nem nada, ou seja, tiros de 100, tiros de 50, tiros de 150 em natação. Então, de modo geral, para poder perceber o que é o moderado, o pesado, o severo, o extremo, né, seria mais ou menos assim. Mesmo assim, existem outras nomenclaturas, tem gente que coloca outras subdivisões nesses domínios de intensidade. Então, relativamente às zonas de treino, que é o que o Fabrício perguntou, o que acontece é praticamente a mesma coisa. É uma maneira de colocar o nadador num domínio de intensidade específico de acordo com a necessidade do treinador naquele momento. O problema é que muitas vezes a gente não sabe como é que ele calcula aquela zona, né? Então, assim, tem gente que calcula por métodos preditivos e tem gente que calcula por métodos padrão ouro. E tem mais um outro problema. O outro problema é que eu tenho aqui uma metodologia e o time do lado tem uma metodologia completamente distinta. Então, não existe um padrão. Então, o que eu sugiro nesse caso? Eu sugiro que o treinador ou o professor que está na escolinha, ele procure uma ferramenta para estimar essas zonas de intensidade, certo? Estimar essas zonas de intensidade. Se ele não tem como estimar essas zonas de intensidade com um mínimo de luz, de precisão para poder guiar os atletas dele nas zonas corretas, eu sugiro que ele use as ferramentas mais simples no ponto de vista de estimar zonas bem específicas, potência e capacidade, né? E não subdividir ainda mais, né? Porque senão começa a ficar complicado. Para que nós trabalhamos nas zonas moderadas? Preferencialmente para fazer o regenerativo, não é? Ou para trabalhar alguma coisa pontual, porque as rotas metabólicas são as rotas aeróbias, né? Então, é a rota aeróbia, então fica tudo mais fácil e não há uma produção exacerbada de metabólitos ao ponto de comprometer. E as zonas mais altas, né, seriam nesse sentido. Mas, né, a zona 5, a zona 6, elas já estão lá no outro lado, elas não estão só nesse componente aeróbio de potência e capacidade aeróbia, elas também estão relacionadas à potência e capacidade anaeróbia da rota alática, dos sprints, por exemplo. Então, cabe ao professor ou quem estiver trabalhando com isso ter em mente o que realmente ele quer com cada uma das zonas, o que acontece com cada uma das zonas, qual é o propósito daquelas zonas, para poder definir se aquilo ali realmente vai ser útil para o trabalho dele, né? Sempre lembrando que o ritmo de prova, o race pace, também é uma ferramenta muito importante nesse sentido, num propósito de definir zonas de treino, né, para eles. Voltando aqui na questão da predição do desempenho para diferentes distâncias, né, ajudando aí o treinador a planejar os resultados. Você já falou um pouco, né, dentro das zonas de intensidade, dos domínios de intensidade, o que você pode falar mais um pouco aí para ajudar? É uma ferramenta bem útil essa de tentar, porque acontece, tentar predizer o desempenho, o que acontece, o atleta, o treinador vai para uma competição, essa competição dura 2, 3 dias, ou às vezes mais, 4 dias, sei lá, depende, e passa um dia, o atleta já nadou 2 provas, então eu já posso ter alguma ideia do que pode acontecer na outra prova baseado em como ele se comportou nessas provas anteriores, né? Isso, obviamente, já é possível predizer baseado no conhecimento do treinador com relação ao atleta, baseado na experiência que ele tem em relação à natação, baseado a vários fatores nesse sentido. Mas uma coisa interessante, e muitas pessoas provavelmente já se deram conta disso, que existe uma relação muito linear praticamente entre as distâncias, né? Tipo, se eu faço 50, tenho o tempo lá 20 segundos, 100, eu tenho 40 e alguma coisa, 200, eu tenho, é muito proporcional o aumento da distância em relação, ao aumento do tempo. Então, o que acontece?
Se eu nadei 200 e 400 na prova no dia anterior e nos 2 dias anteriores, eu já consigo ter uma ideia, baseado nessas informações de tempo e de distância, do que pode acontecer num 50 livre, o que pode acontecer num 800 livre, o que pode acontecer numa outra prova, entendeu? Do mesmo estilo, obviamente, certo? Só que essa relação linear, ela é muito mais interessante quanto mais experiente for o nadador. Isso tem que ficar claro. Não adianta nós queremos fazer isso com nadadores que não costumam, não têm muita experiência em relação a isso, e principalmente nadadores que só nadam uma faixa desse range, desse espectro de distâncias, entendeu? Tipo, ele só treina para 50, essa relação não vai correr bem, certo? Não vai correr bem porque não tem estímulo nas rotas metabólicas e para aquelas provas, e não tem experiência competitiva para o ritmo de prova naquilo ali. Então essa relação não vai correr bem. Mas nadadores de nível internacional, elas são incríveis, eles são muito interessantes. Tem algumas brincadeiras que se fazem no Twitter, que fizeram no Twitter, inclusive eu fiz algumas também. Nós estávamos acompanhando a Kate Ledeck em algumas provas e nós errávamos por menos de 3, 4 segundos a prova dela. Tipo, nadou 200, nadou 400 e nadou 800, nós sabíamos quanto ela ia fazer no 1500. Vai ter recorde hoje, entendeu? Porque era incrível. Então essa relação linear entre as distâncias, que é o conceito da velocidade crítica clássica para a natação, né? Calcular por esse método da regressão linear. Então é muito interessante nesse sentido, mas tem que ficar claro que vai depender do nível de experiência do nadador. Então bacana isso aí, né? Que você pega o resultado ali do 400, do 200, faz teus cálculos e brinca de acertar, né? O que vem por aí. E aí junta isso com a experiência do treinador e com o feeling da nadadora, tu já sabe o que vai acontecer, né? Bacana. E aí, dentro dessa questão de predizer, aí não digo nem de predizer, né? Mas, na verdade, dentro daquelas faixas dos domínios, severo, moderado, da onde surgiu aquela tabelinha lá da tua dissertação de 2012? Tem uma tabelinha lá que o pessoal adora usar para calcular IVO2, né? Qual tabelinha? Deixa eu me lembrar. Qual tabelinha, 2012, perdão? Tem uma tabela lá que, a partir do T400, você faz lá uns cálculos e calcula para a velocidade dos 50, dos 100, 200, 400 e 800 em 3 faixas diferentes de intensidade. Deixa eu pensar. Estou sabendo mais que você da dissertação. Eu vou pegar aqui minha tese que eu já não lembro mais dessa parte. Peraí. Deixa eu lembrar aqui, só um pouquinho. Tese mestrado. Tem um fator de correção de acordo com a velocidade do tempo limite, né, do 400 metros. Essa tabela, se eu não me engano, é a tabela que está na revisão de literatura, não é? Acho que é. É na dissertação, não é no... Mas ela está na parte inicial, não está? Não é dos resultados isso. Não é resultado do seu, não. Essa é a tabela que o Marcelinho Diniz me deu. Tá, legal, bacana. É baseado nessa tabela que eu comecei a me instigar com isso, entendeu? Inclusive legal. Eu menciono, alguns treinadores usam esse protocolo. Legal, bacana, legal. Funciona. Funciona. Por quê? Por causa dessa relação com o teste de milha, é incrível, é bem legal, é bem bacana. E foi um dos estímulos que eu tive para encher o saco ali do Flávio para a gente trabalhar no 400. Legal, bacana. Aí, uma coisa muito interessante, né, que você começou a escrever sobre destreinamento, né? E aí tem aqui um artigo teu, um estudo longitudinal de 60 semanas que você fez, né? E, por acaso, a gente foi atingido aí por uma pandemia que nos forçou a fazer esse destreinamento. E você estava adivinhando que ia acontecer algo do gênero, não? Não, é que na verdade o projeto do doutorado era acompanhar uma equipe de nadadores aqui de Portugal, porque aqui em Portugal esse tipo de estudo é viável, não é como no Brasil, que isso seria impossível do ponto de vista logístico, do ponto de vista
da relação dos treinadores com os laboratórios e com os grupos de pesquisa. E aqui há uma interação muito forte do professor João Paulo, uma cooperação muito forte do professor João Paulo Vilas Boas e do Labiomap, que é o Laboratório de Biomecânica do Porto, do Gabinete de Natação, com os times, com as equipes de natação da região, do distrito do Porto, né? Bem como com a seleção nacional. Então, esse tipo de cooperação é muito tranquila, desde que exista uma moeda de troca, né, para que isso aconteça. No caso, no doutorado, que eu acompanhei essa seleção, essa equipe de nadadores da primeira divisão, não era uma equipe top da primeira divisão, mas era uma equipe interessante. Eu me comprometi a ficar com eles durante todo o processo, como staff na parte de preparação física dos nadadores. Então eu ia 3 vezes por semana no clube, né, e ficava 2 horas com eles na sala de musculação, ou acompanhava eles na piscina junto com as 2 treinadoras e com o treinador, como uma forma de moeda de troca em relação a ter esse material humano, né? Então, durante esse estudo longitudinal, nós começamos o trabalho de adaptação dos nadadores ao ergospirômetro portátil, com utilização de snorkel no treinamento. Então eu ia lá também para familiarização deles, ou seja, nós fizemos uma compra de inúmeros snorkels e nose clips, e durante parte da sessão eles faziam essa adaptação, porque como eram jovens, e tu botar eles para nadar com ergospirômetro não seria uma coisa tão simples, e eu não teria tempo para lidar, margem de tempo para lidar com retestes e esse tipo de situação. Então eu me preocupei muito com essa familiarização antes. Então, como o estudo começou no final da temporada, ele começou no final da temporada, nós já pensamos, bom, vamos trabalhar com ele, vamos avaliar o que acontece nessas férias também. Não vamos perder esses dados, né? E aí surgiu a necessidade de tentar responder também, tá, mas como é que eu vou controlar o que eles estão fazendo durante as férias, né? Eu não sei o que eles vão estar fazendo. Então nós procuramos encontrar alternativas, ferramentas simples, que pudessem monitorar, ou pelo menos esclarecer, ou estimar o que eles fizeram de atividade física durante esse período. Então nós fizemos o primeiro teste antes deles irem para as férias, e a temporada seguinte correu com todas as avaliações. Então, na prática, o primeiro estudo já era de estreno, né? Que entrou para as férias e já avaliei na volta. E depois sim que foi o estudo longitudinal. Então, o período inicial foi o primeiro estudo, né? E aí, dentro do que vocês encontraram, né? O que você poderia dar de dica aí, ou como agir no retorno dos nadadores, né, na pós-pandemia, né? Alguns já estão começando a voltar. No Brasil ainda não, só quem tem acesso à piscina aí particular, né? Então, mas o que fazer, né, para níveis diferentes de nadadores, idades diferentes, né? Ou seja, dentro da perspectiva aí do que você encontrou, né, o que vocês, se quiser falar um pouco do que vocês encontraram em termos de treinamento e o que fazer, seria legal. O que aconteceu assim na prática, no estudo, ficou nítido que o crescimento em nadadores de 14 e 15 anos não influenciou muito, né, a antropometria, a envergadura, a estatura, não influenciou muito nos resultados na volta das férias. O que influenciou mesmo era o que eles faziam nas férias. Ou seja, ficou nítido que quem foi mais ativo nas férias, e principalmente em atividades mais intensas das relatadas pelos nadadores, foi quem perdeu menos. Então, isso, de modo geral, é o que aconteceu. Então, isso bate com o que a literatura coloca em relação à manutenção de níveis de potência, de força, e outros fatores metabólicos, tipo priorizar a manutenção da intensidade em detrimento do volume, né? Mas em relação às categorias e as pessoas que estão, as outras categorias e as pessoas que estão agora, os atletas que estão agora em casa ou que já estão voltando, a primeira coisa que eu acho que o staff ou o professor sozinho, se for o caso, tem que fazer é ficar próximo deles o mais tempo possível em relação a saber o que estão fazendo, mantê-los motivados, manter o contato visual, seja por vídeo, manter o contato
por telefone, estar próximo deles e dizer, estou aqui, enfim, né? Ter consideração, ter apreço, ter o contato com eles. Isso é a primeira coisa, né? E aí, a partir daí, vai dividir um pouco mais o leque de possibilidades de acordo com o nível, né? O pessoal da base fazendo uma atividade até mesmo calistênica já vai ser alguma coisa, né? Já vai ser alguma coisa para as crianças, para os jovens, os mini petis, já vai ser alguma coisa para eles manterem algum nível, até porque eles estão crescendo também e isso vai acabar influenciando no final. Mas nós não podemos nos deitar no crescimento da criança, né? Porque senão é comodismo. Então, em relação a isso, a essa base, eu acho que fazer com que eles se mantenham ativos já é alguma coisa. À medida que as categorias vão aumentando, o rigor do controle do que está sendo feito, o rigor do controle do descanso, da alimentação, do sono, né, no caso do descanso, e das tarefas que estão sendo feitas, tem que aumentar, né? Então, assim, há quem tenha possibilidades, quem tenha recursos, não pode abrir mão desses recursos no ponto de vista de prescrever, de controlar, monitorar tudo quanto for possível ser monitorado e o que for possível ser prescrito dentro das possibilidades de cada um, né? Isso é fundamental nessa fase. Para quê? Para minimizar o dano. Uma coisa é certa, ninguém vai voltar igual. Pode tirar o cavalo da chuva, porque isso não vai acontecer. Nem né? com Vaza Trainer? Não, nem com muito menos. Eu tô brincando, não é muito menos, mas nem com Vaza Trainer. Ninguém vai voltar igual. A pessoa que começou na pandemia não é mais a mesma que vai sair da pandemia. Fato. Umas vão ter mais dificuldade, outras vão ter menos, outras vão ter mais uma resposta melhor, outras vão ter uma resposta pior. Não existe uma receita de bolo, né? Tem vários fatores inclusive genéticos, que vão influenciar em toda essa estrutura, em todo esse processo. Mas o mais importante é controlar o que eles estão fazendo, carga externa, carga interna, o que for possível controlar dentro das necessidades de cada um. Isso não vale só para natação, vale para todas as modalidades, né? E claro que o Vaza é uma ferramenta interessante, claro que é, não vou negar que é. Mas como o Arilson fala, e eu gosto dessa frase dele, que específico é só dentro da água. Não existe treinamento específico fora da água. Existe uma tentativa de transferir para a água. Acho que até o nado atado, tá dentro da água, até o nado atado ele já ainda tem muita limitação, muda muito a mecânica, né? Sem dúvida, ele já é diferente, né? Porque a posição do nadador já fica diferente, né? Não tem a resistência frontal, né? A resistência frontal pelo deslocamento tem N fatores que estão envolvidos ali. A maneira como o cabo tá posicionado no nadador, enfim. Então, específico mesmo é dentro da água nadando. O resto é tudo uma tentativa de transferir. O próprio Vaza, eu não tenho rolamento praticamente de quadril, né? E quer coisa tão importante quanto o core do nadador para manutenção, para retardar a fadiga no processo, porque o nadador de águas abertas ele precisa o quê? Precisa ter uma capacidade de ser muito econômico para cumprir uma tarefa. Muito econômico. Então, qualquer coisa nesse sentido acaba não sendo mais específica ao que ele está fazendo, né? Porque ele já é exigido em muitos detalhes, né? E também vale para o nadador de velocidade, né? Então, o Vaza é legal? Claro que é legal, claro que é bacana, claro que é uma ferramenta útil para N coisas, mas seja no Vaza ou seja onde for, eu tenho que me preocupar com a velocidade de contração que a natação exige, né? Com o tipo de contração que a estrutura que está sendo mobilizada exige, né? Se a contração é excêntrica, se a contração se é concêntrica, seja lá qual for. Todas as estruturas estão sendo envolvidas de uma maneira idêntica ao que é feita durante o nado? Claro que não. Claro que não é. Então, já não é mais específico. Então, é uma tentativa de transferir. Umas tarefas vão transferir mais, e são essas as que me interessam quando eu estou fora da água, e outras vão transferir menos. Além do que, né, obviamente, quanto mais eu gerar volume
hipertrófico, de hipertrofia muscular, eu já vou ter um problema em relação ao meu custo energético pelo meu arrasto, pela minha estrutura, a estrutura toda que eu vou ter que carregar, porque imagina, eu tenho dois barcos com o mesmo casco, com o mesmo comprimento, tudo igual, tudo absolutamente igual. Quem vai levar melhor? Quem tiver o melhor motor, certo? Mas a partir do momento que eu tenho dois barcos com o mesmo motor e com cascos diferentes, alguma estrutura diferente, já não vai ser mais a mesma coisa, certo? Então é assim que eu tenho que também pensar quando eu estou trabalhando na sala de musculação, ou seja lá onde for. Eu tenho que tentar transferir da melhor maneira possível, nunca vai ter consciência de que nunca vai ser tão específico quanto na água, mas eu tenho que levar em consideração quais são as coisas que estão acontecendo ali que podem me prejudicar lá na frente. Porque é muito mais complicado eu ter que me preocupar em aumentar o meu motor do que ter que preocupar em diminuir o formato do meu casco. Diminuindo uma forma, uma analogia apenas, né? Tipo, melhorar o meu casco é muito mais fácil do que melhorar o meu motor, que é muito importante, né? Então, essas duas questões, energia e custo energético, estão intimamente ligados com a velocidade de nado. Então, eu tenho que estar preocupado com isso quando for fazer a tarefa na piscina, fora da piscina. De modo geral, seria isso. De modo geral, a dica é não ficar parado, né? Se movimentar, fazer algum tipo de exercício, né? Não aumentar o casco. Agora, o casco está aumentando. Tem jeito. Agora, alguns atletas já estão treinando, né? Aí você está em outro continente, né? Aí parece que as coisas já estão melhorando um pouquinho. Como é que tá? O pessoal já está voltando aí? O que você tem escutado falar de outras partes do mundo, né? Porque as competições vão começar a aparecer, as seletivas, e vai ter atleta que vai ter treinado e vai ter atleta que não treinou, né? E a gente estava conversando, teve uma das primeiras conversas que eu tive aqui foi com o Fernando Possente, né, treinador da Ana Marcela, e ela não estava na água, né? E vocês fizeram um trabalho aí com ela também, né, de VO2 e tal. Se quiser falar um pouquinho também disso, que acho que é um trabalho bacana pra caramba, né? Até o VO2 dela foi algo assim bem impactante, né? Eu vou dar um spoiler. O VO2 dela não foi o maior. O registrado até agora é documentado, o dela é o maior. Mas durante o protocolo, a Maria Vilas colocou 2 ml ou 3 ml a mais que ela ainda. Então, assim, a Maria Vilas é a nadadora espanhola, ela era uma máquina do ponto de vista metabólico, mas como eu falei, ela tem uma estrutura muscular, uma estrutura que ela tem que carregar, que compromete ela, entendeu? E a Ana Marcela não, a Ana Marcela tem uma combinação de coisas que ajuda ela muito, e isso é muito interessante. Mas, assim, antes de tocar nesse assunto aí mais a fundo, Portugal, de modo geral, o que aconteceu aqui é que o governo, houve uma sintonia entre o governo, a Secretaria-Geral de Saúde e a população. Essa é a minha visão, pode haver gente que discorde, mas a minha visão é que houve uma sintonia de modo geral e as pessoas assimilaram o golpe rapidamente, perceberam que tinha que tomar uma atitude drástica, que foi dura. Nós ficamos aqui muito tempo em casa. Essa é a primeira semana que nós voltamos para o trabalho com todo o rigor em relação a número de pessoas na sala, máscaras, álcool, tudo. Nós não mantemos o contato um com o outro lá, todo mundo bem afastado. Mas Portugal, de modo geral, foi muito rigoroso no isolamento, no controle, feriados, saídas, tudo. Foi fechado total e a consequência disso foi que não houve superlotação dos hospitais, de modo geral. Teve momentos estressantes da comunidade médica, claro que teve, né? E ainda alguma coisa, eu não duvido. Principalmente a preocupação com a segunda leva, que vai vir muito em breve, provavelmente, porque agora, o que acontece? A cada 15 dias eles abrem um pouco de alguma coisa e é emitido um relatório. Dependendo do resultado do relatório, fecha, volta um passo atrás ou dá um passo adiante. Ou seja, está todo mundo alinhado com o que está sendo proposto, de modo que a gente tenha a nossa liberdade o mais rápido possível. Isso é muito bacana. Ou seja, há uma sintonia, que é o que, vendo de longe, eu não vejo no Brasil.
Eu não sei se é isso, mas é o que eu vejo aqui no Brasil, não há sintonia entre quem está na ponta quem está lá na ponta no governo central e quem está na extremidade, que são os governos estaduais, né? E as prefeituras das cidades, ou seja, não há uma sintonia. Isso atrapalha, porque a população fica sem norte, né? Não consegue saber como lidar com isso. E nessa hora, mais do que nunca, é importante ter uma liderança, né? É importante ter sintonia, senão a coisa não vai funcionar. E a volta aqui, a volta parece que as coisas estão acontecendo. Já a Itália está abrindo aos pouquinhos, a Espanha também, algumas piscinas estão abrindo. Há quem se queixe que as piscinas das categorias para as categorias de base, categorias inferiores, ainda há muita dificuldade, mas eu acho que tem que haver compreensão em relação a essa questão, não é brinquedo, não adianta dar um passo maior que a perna e depois tem que voltar 10 passos, então assim, eu acho que as coisas têm que ser com calma. E como o Fabrício falou, tem gente que está nadando, tem gente que não está nadando, mas aí já é um problema da elite, né? A elite tem que ser criativa, a elite é elite e não é à toa que é elite. A elite tem que ser criativa, o governo tem que dar o suporte, os comitês olímpicos têm que dar o suporte de modo a dar a estrutura toda para que eles possam fazer o que precisa ser feito. Porque, como o Fabrício disse, tem gente que está treinando e no final não vai haver fair play, né? Porque vai ter gente com mais ou menos dificuldade nessa situação. Mas, por exemplo, uma situação hipotética, assinar um termo de compromisso, como eu já até troquei uma ideia uma vez com o Pocente, assinar um termo de compromisso, ficar enclausurado em um camp, todo mundo fica lá, não sai, fazem o processo lá e moram lá, é uma coisa, é uma possibilidade. Dentro a logística talvez não seja a melhor possível, mas enfim, são várias alternativas que podem surgir dependendo do país, da região, da estrutura, que vão acabar corroborando para que a elite consiga o retorno mais breve possível ou consiga ter menos dano nessa fase, né? Então, assim, tem que ter sintonia. Não adianta o treinador querer, o Comitê Olímpico não dar o suporte, o treinador querer, a federação não dar o suporte, enfim. Mas isso tem que ficar claro para eles e para a população. Eles não são pessoas comuns, eles estão num outro processo, tem uma outra situação para ser resolvida. E os nadadores master e os nadadores amadores têm que ter essa consciência. Não é porque o elite está indo na piscina que o nadador master também tem que ir para a piscina. Não dá para misturar. Atleta master não é atleta de alto rendimento. Então tem que ficar, para mim, com todo respeito, a vida tem que ser priorizada, entendeu? Então a gente já conversou um pouco sobre isso, eu vou começar a passar para as perguntas então, e agora eu lembrei o Rogério tinha perguntado se você conhecia lá as planilhas e o protocolo do Urbancheck, do John Urbancheck. Eu gostaria de ver. A gente estava falando de intensidades e tal, e eu acho que o Urbancheck ele tem um quadrinho lá que ele bota lá os domínios e tal, tem por cores, e aí ele bota o que seria o referencial metabólico, a frequência e tal. Se ele perguntou se você conhecia e tal, o que você achava? Eu já me deparei com inúmeras tabelas, inúmeras zonas, e principalmente quando eu estava procurando uma referência para calcular as unidades arbitrárias de treino para colocar nos artigos longitudinais, nos quais eu usei a metodologia do Inigo Mujica, que foi uma metodologia que foi útil naquele momento. Provavelmente eu tenha me deparado com ela, mas de nome, eu vou ser sincero, eu não sei. Alô? Fala alguma coisa aí, Rodrigo, por favor. Alô, teste. Desculpa. Que é engraçado. Toda vez que o meu telefone toca, o teu áudio se tocar o telefone para mim aqui, né? O áudio some. Aí eu tenho que botar o fone. Acontece isso às vezes. Aí você estava falando lá que se deparou e aí eu perdi o finalzinho aí. Provavelmente eu me deparei com esse teste, com essa tabela, mas eu não me lembro do nome, então eu não vou mentir, não lembro, não me vem agora. Mas se tiver e quiser me enviar, eu agradeço muito. Eu tenho aqui. Aliás, quem foi que me passou foi o Chico Rego, que está trabalhando lá nos Estados Unidos. E aí, eles usam isso mais nos Estados Unidos, né? Aliás, eu separei o material aqui para o pessoal. Eu separei os trabalhos que
que eu fiz com o Flávio, que eu fiz aqui com o pessoal aqui em Portugal. Legal, Algumas bacana, colab... bacana. Eu separei, depois quem quiser, eu vou deixar meu e-mail, fica à vontade, eu mando por e-transfer. Tomara que seja Show, útil. show de bola. Então, o pessoal que quiser aí os artigos, né? O Rodrigo já está disponibilizando aí. Ainda o Rogério está falando aqui que ele trabalha muito no percentual, ele usou esse trabalho que foi feito com a LEDEC, Kate LEDEC, né? O pessoal pode ir fazendo pergunta aqui, o Fabiano já tem uma pergunta, e eu já dentro dessa pergunta do Rogério, eu já vou fazer uma outra pergunta, e aí no âmbito pessoal, né? Pessoal não, na verdade, uma dúvida minha particular. Recentemente eu fiz um videozinho para o YouTube falando que eu não achava interessante o uso da frequência cardíaca como um parâmetro para prescrever nas intensidades da natação. E por uma série, N motivos e tal, acho que existem outras ferramentas mais interessantes. Não que a gente deva tirar a frequência cardíaca, né, totalmente do nosso olhar para a natação, mas uma série de motivos que eu listei lá e eu acho que não era interessante. Eu poderia usar tempo, percentuais, uma série de fatores, inclusive essa tabela do próprio Urban Check mesmo. E aí algumas pessoas me mandaram mensagem criticando e tal, falando, pô, mas eu uso, funciona bem. E eu expliquei que eu não era contra, mas eu acho que existem outras ferramentas. Você pensa da mesma maneira, Rodrigo, sobre o uso, a frequência como uma ferramenta importante, frequência cardíaca como uma ferramenta importante para a prescrição na natação? O que você acha disso? Para elite ou para a base? Os dois. Olha, para elite, quanto maior o número de informação eu tiver, mais eu vou apontar para o que eu quero, né? Eu acho que vale. Eu acho que aquele sensor da Polar, aquele sensor da Polar que é uma fitinha que é por luz aqui que fica na cabeça, é um sensor novo, bem interessante. Eu testei legal, ele. Bacana. Esse eu não conhecia. Eu testei ele no Jamor recentemente com o pessoal que estava descendo de Serra Nevada e bem interessante. Já verifiquei que ele é uma ferramenta muito confiável, tem uma precisão boa. Mas se eu tenho que usar se eu tenho que usar esse tipo de variável pegando com a mão no pulso, eu já não gosto muito. Eu gosto muito porque não se torna muito prático ali. Eu não acho muito prático. Eu acho que percepção de esforço pode ser até bem mais útil nesse sentido, porque ela tem uma afinidade bem boa. Mas é aquela coisa, isso eu acho que é uma coisa muito pessoal de cada um, sabe? Mas ela tem uma afinidade boa com o VO2 e com as outras variáveis, mas como complemento ela é bem interessante para poder apontar para o norte para o treinador. Agora, se tiver que tirar com a mão, tirar com o polar no peito, eu já não gosto muito. O polar do peito ele cai, então assim, o cara faz uma saída de borda com streamline, ele já escorrega, já não tem o valor, né? Para ter a cinética da frequência cardíaca é interessante também, mas assim, o do peito eu não gosto muito. E não uso mais, só uso para coleta, para recolha, mas aí eu uso ele no peito e faço um colete. Eu faço um suporte que, por mais que ele faça a posição hidrodinâmica, ele não vai cair, entendeu? Então, legal, esse bacana. Sensor da Polar, quem não conhece, eu até postei ele recentemente aí esse é bem Instagram. Bacana. Ele tem uma afinidade muito boa. Legal, legal. Mas por que o Fabrício não gosta muito? Eu não cheguei a ler esse documento, eu tenho algum... Não, na verdade é porque a gente se baseia se você fosse basear em fórmulas de frequência, de percentual de frequência, né? E aí eu questionei... pelo cálculo percentual depois. Trabalhar com 70%, 80% da frequência cardíaca máxima. Essas fórmulas elas são voltadas para fora da água, elas não são feitas para dentro da água. Ela não leva em consideração a redução da frequência que você tem dentro da água, né, durante a imersão, e essas fórmulas já tem um erro, né? Inclusive eu falei da fórmula 220 menos a idade, que a gente não sabe nem de onde veio, né? Que fala que é de carbono, Fabrício, eu não tô, quando eu mencionei que eu achava interessante, não era para prescrever zona. Eu perguntei das zonas, justamente. É para monitorar, tá? Monitorar, sim, é válido. Tá? Para prescrever zona eu não gosto também, acho que ela acaba tendo uma margem de erro grande, também não gosto.
Era isso aí, então, beleza. O Fabiano perguntou se tem algum tempo máximo para o teste de T400 para o ponto de precisar mudar essa distância. Eu acho que 5,30 já seriam 5,30, 5,40, por aí. 5,30 já seria bom puxar, porque tem que ficar numa zona ali de 3,50 até 5,30. Se baixar para 300 metros, se conseguir ficar dentro dessa zona, seria legal, entendeu? Eu acho que 5,30 já é um valor interessante, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui com os nossos dados. Ficaram ali no 4,40, 5 minutos, alguns foram mais para cima. Então, assim, eu acho que já seria interessante por aí. Legal, a Ana Marcela entrou aí, já deu uma acenada aí. Bem-vinda aí, Olá, Ana. Ana. Ela tá conseguindo treinar? Pessoal, a Ana é tão inteligente quanto o número de medalhas que ela tem. Pode estar tranquilo que ela vai superar isso, né? Ela não brinca, ela não veio para o mundo a passeio. Show. Então o pessoal está mandando pergunta aqui, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Então, o meu treinador aqui, o Wallace lá do Botafogo, está falando que eu estou dentro do teste T400. Eu estou fazendo abaixo de 5,30, então eu posso fazer o teste. Mas isso não é o número cabalístico. Não. A pessoa tem que ter a percepção que se ela não consegue manter uma intensidade alta, né, no teste de 400, se ela começa a subestimar muito a velocidade ali, já não vale a pena fazer, né? Tem que ser um tirão. Fábio Peçanha está perguntando aqui quais os parâmetros mais importantes para um nadador de meio fundo. Parâmetros, você entendeu a pergunta? Assim, o que seria? Olha, o nadador de meio fundo, ele, como até o nome diz, né, meio, ele está no meio desse espectro de velocidades, ele tem muita contribuição aeróbia, mas tem um percentual interessante de contribuição anaeróbia da tarefa, né? Então ele tem que ter uma maquinaria metabólica espetacular, porque além de alcançar boas velocidades, ele tem que ser capaz de sustentar boas velocidades e não é boas velocidades de 5.000, boas velocidades de 200, de 300, que são velocidades altíssimas. Então, ele tem que ter uma tolerância boa para sustentar isso. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma boa economia de nado. Tem que ser um nadador que consiga ser capaz de ser econômico ao mesmo tempo que tenha uma máquina muito boa. Seja pela estrutura física dele, seja pela técnica, seja pelos dois, seja pela eficiência dele na tração e na posição de nado, né? Tudo isso está embutido. Resumidamente, tem que ter tudo. Legal. O Guilherme, o Tuscher, né, tá aí também presente, falou que aquele lance do específico, falou que específico, até nadando devagar já não é específico, né? É verdade. Concordo, Guilherme. Nadando devagar. O Castro falou alguma coisa que ele fez não lembro do trabalho, mas quando você soltava muito, né? O nadador solta muito e aí isso era ruim em termos de técnica, né? Porque ele atrasava um pouco. Era alguma coisa do gênero que ele falou, não me fugiu agora. Não sei se foi um trabalho que ele fez com você, né? Ele percebeu algo ali na hora que deslizava demais, ou perdia o padrão da braçada, alguma coisa. Acho que é nesse sentido aí que o Guilherme está falando, né? Não lembro se foi comigo, acho que não foi, mas acho que talvez tenha sido com o Marcos Franklin, não tenho certeza. Show, legal, bacana. Então, acho que estamos chegando ao fim, já 1h36, né, de conversa. Já? 1h36. Aí já está na hora de dormir, né? Aí já é 9h30, isso? Não, Tranquilo. Aqui, ó, o Castro está falando aí, é feito de treinar muito em baixa intensidade e nadar sempre em captura. Feito. Aí. Abraço pro Flávio. Flávio foi o Flávio é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho enorme. Normalmente eu não fico falando isso para ele, né, porque é para não levantar o ego dele. Mas eu gosto muito dele, eu tenho um carinho enorme por ele, ele me deu o suporte até hoje, nós mantemos contato, nós trabalhamos juntos em alguns trabalhos e
Assim, ele realmente é um grande mentor, uma pessoa maravilhosa. Abração, Legal, Flávio. bacana. Castro arrebenta mesmo. Então, pessoal, eu tô no café aqui, você já deve estar daqui a pouco no vinho aí, né? Porque Ah, não, Portugal, aqui eu durmo meia-noite, meia-noite e é, meia, acordo às 8 horas, 7h30. o Flávio falou, dificuldade para mudar a coordenação e ainda dar mais rápido. É, o Guilherme Flávio, vale lembrar que no BMS, no Japão, o Zaka era o mais conhecido do que Pelé. Como é que é essa história aí, Guilherme? Que eu não Ah, tu lembra que tu falou. Esse foi É que tinha Congresso o de pessoal, Biomecânica? E o que é, esse é o é que quê? assim, Congresso de é, Biomecânica? sim, é o Congresso Mundial de Biomecânica que o Aham. Flávio foi com o Guilherme, mas não sei se é por isso, mas eu acho que tem uns amigos, uns colegas meus de doutorado que é da Tailândia, tem colegas meus que são aqui são da Espanha, então talvez seja, e o pessoal de Portugal também foi, então acabou, eu acho que eles estavam lá, não tinham assunto para falar, foram falar mal de mim. Guilherme tá Um rindo abraço, aqui. Guilherme. Beleza. Então passaram várias férias aqui, né? Guilherme, o Flávio, a Ana, o Wallace. Tem uns treinadores aqui também que eu perdi o nome aqui. A galera aqui, o Maurício, triatleta, Fábio Peçanha, também treinador. Uma galera boa aqui. Minha irmã passou aqui também. É? Foi bem legal. Aureliano, show de bola. Vários Pessoal, professores não conhecidos. esqueçam aí de mandar o e-mail depois. Eu vou deixar o e-mail aqui, rzaca, arroba, eu vou deixar aqui como Pô, recado aqui. escreve aí. Vai passar o e-mail então, pessoal, antes da gente se despedir aí. Aí pode pedir para mim o material aí, eu mando o e-transfer, tá? Botou aí? Passou aí? Foi, Ah, foi, entrou foi. aqui. Então tá aqui, rzaca@fad.up.pt. Beleza. Ô, Tá? Rodrigo, então eu queria que você fizesse aí a sua finalização, sua despedida aí, depois eu termino aqui falando. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Fabrício. Eu fiquei muito contente aí com esse bate-papo, foi bem bacana. A gente sabe que esse momento de isolamento é um momento que proporciona outras vivências, né? A gente acaba se reinventando, seja na maneira de manter o contato com outras pessoas, seja até na maneira de aprender. Essas lives são importantes. Muita gente que está nessas lives aí são profissionais que trabalham na área ou têm alguma afinidade com essa área, outros nem tanto. Então, assim, que seja um estímulo esse tipo de evento para que as pessoas procurem coisas das redes sociais, que seja um estímulo para que as pessoas mostrem curiosidade pelos assuntos que rodeiam, a ponto de se embasarem bem, tocarem bem os seus projetos, os seus trabalhos, seja na natação, seja em outras áreas, e dizer para a galera se cuidar aí, para a galera não brincar que essa fase de isolamento aí no Brasil é fundamental para que as portas abram o mais rápido possível e a gente retome a vida normal aí, como o pessoal tá retornando aqui já aos pouquinhos. Vocês nem imaginam a alegria que é poder voltar para a rua depois de 70 dias. É algo surreal. A gente dá valor para coisas muito simples. Ir para a pracinha do bairro é uma alegria sem fim. Aqui o negócio tá meio bagunçado. Vou te falar que eu não sei para onde é que a gente vai, não. Estão achando que a curva vai começar a diminuir, mas é uma briga danada, o governo central com o municipal, com o estadual, e aí quem apoia o governo é a favor do não isolamento, quem não virou política, aí, ferrou, aí é uma doideira, né? Essa semana eu estive falando sobre reabertura de... Me convidaram para falar sobre reabertura de academia. Eu entrei na besteira de falar que... Besteira não, mas eu vou falar o que eu penso, né? Eu acho que não é o momento de reabrir e poderia pensar na reabertura conforme fosse aumentando o número de leitos disponíveis. Eu estou com 80% de leitos aqui ocupados, de UTI, algumas cidades com 90%, eu não posso pensar em abrir a academia, né? Mas, E Fabrício, aí beleza? os meus colegas queriam me bater aqui. Mas você é funcionário público, eu estou aqui sem dinheiro, estou morrendo de fome. Aí eu
fiquei meio numa situação, eu acho que era melhor não ter entrado nesse mérito, né? Mas Sim, sim. é aquele negócio, perdendo seguidores em 1, 2, 3, a galera querendo me bater. Fabrício, é importante as pessoas terem em mente que quando nós falamos isolamento, não é para aquelas pessoas que têm que sair para a rua porque precisam. Nós sabemos, ninguém é idiota, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que as pessoas que precisam vão sair porque elas precisam trazer o pão para dentro de casa. A essas pessoas eu desejo boa sorte e que consigam alcançar os seus objetivos se arriscando do jeito que estão se arriscando. Mas quem pode ficar em casa, por que não ficar em casa, entendeu? É óbvio que nós não queremos que as pessoas passem fome. E as pessoas não são hipócritas, mas o problema é que tem pessoas que não precisam estar na rua e estão na rua, ou vão para a rua para fazer coisas que não são necessárias. Faz o estritamente necessário. Mantenha os quesitos de segurança mínimo, máscara, mantenha a distância. Por exemplo, aqui as pessoas agora, o governo abriu um pouquinho e as praias já estão lotadas, né? Lotadas, só que elas estão lotadas assim, um guarda-sol aqui, um a 5 metros, o outro a 10 metros, o outro a 15 metros, o outro a 20 metros. Entende? Há uma conscientização, inclusive, para aquelas que estão indo para a praia. Nós percebemos isso, que as pessoas estão cientes. É óbvio que tem exceções e não são poucas, né? Muita gente acaba não dando bola para isso. Mas, de modo geral, é importante que as pessoas tenham noção. Assim, se tu pode ficar em casa, fica em casa. Se tu pode trabalhar home office, que é agora, com certeza, eu acho que o estudo à distância, a tecnologia para poder trabalhar em casa, que não é menos produtiva, muitas vezes até é mais produtiva do que trabalhar no escritório, e as aulas à distância, essas vieram para ficar. Ou nós nos acostumamos a isso, ou, está fora, não tem jeito. Essas plataformas de à distância vão ser... Aqui na Europa há muitas universidades que os alunos quase não vão para a faculdade, com aquela carga horária que vão no Brasil. As pessoas vão muito menos, elas vão para fazer o essencial. E nem por isso elas deixam de ler o artigo. Às vezes até leem mais os artigos do que as pessoas que vão para a aula no Brasil. Então isso é uma coisa cultural ainda, e talvez leve um pouco mais de tempo, mas quem tem que tomar a frente é quem está na ponta da pirâmide, né? Isso é fato. Legal. Alain do Carmo entrou aqui agora, falando do pessoal que passou aí. O pessoal que entrou aí, tem o Felipe Calabres também, grande aluno, grande nadador. Agora, o Arthur Pedrosa ganha tudo aqui no Rio de Janeiro, está ganhando tudo aqui de travessia, de longa distância, média distância. O Rogério também, né, trek do Guilherme Costa. São uma galera muito boa aqui, eu posso ter perdido alguém. Então, queria agradecer a sua disponibilidade, esse bate-papo aí franco, né, acabou a gente tratando de outros assuntos, né, e dizer que assim, admiro muito o teu trabalho. Não, obrigado. A gente usa bastante aqui, a gente cita bastante, então é muito bom mesmo, e a gente espera aqui chegar um dia perto aí do que vocês conseguem fazer. Estando aí para Portugal, vou fazer uma visita, né? Aí. Se vier, Fabrício, conhecer aí a estrutura aí, que é legal, bacana. Sempre quando eu viajo, mesmo que é turismo, eu sempre busco conhecer as universidades, os centros de pesquisa, estudo, isso é sempre uma troca legal, bacana. Agora que nós estamos com um protocolo já faz 5 anos, é um protocolo que começou com a cooperação com a Federação Portuguesa de Natação. Nós temos uma base de dados enorme da parte de biomecânica, da parte topométrica, da parte fisiológica, de nadadores da equipe olímpica, da equipe júnior e da equipe paralímpica, e principalmente da natação, mas agora já está abrindo o leque. Então, se o Fabrício vier aqui e a gente puder agendar um momento específico desse tipo de avaliações, assim, vai ser um prazer para ver como é que funciona a logística aqui. Quem sabe um pós-doc, né? Ó. Cavando já a vaguinha. Beleza. Fabrício, pergunta como está a análise K5 versus K4. Mas aí... O Flávio tá perguntando isso. A 4 está em andamento, Flávio. Está em andamento. É cobrança isso via live? O Flávio não brinca. O Flávio não veio para o mundo a passeio, né, Fabrício? O Flávio não brinca. Como é que está a revisão daquele artigo? Já fez por aqui mesmo, né?
Eu entreguei para ele um artigo ontem, domingo. Ele pode olhar os track changes do Word. Entreguei para ele um artigo ontem, ao final do dia. Passei a tarde toda em função do artigo para uma aluna de mestrado. Com prazer, é claro, mas estamos aí na área. Isso aí. Você estava falando essa questão das aulas, né, das lives e tal, e é bem legal, né? Até o Rogério, não sei se ele está aqui ainda, mas o Rogério está até indicar, né? Porque quem gosta de natação não pode perder. O Rogério está com umas lives aí que é só peso pesado, galera do mundo todo, ele está chamando, né? Tem o Fernando também, então tá com treinadores do Brasil, de fora, atletas, quem quiser dar uma olhada lá na página dele, bem bacana também.